explicar para o pessoal que é novato nesse universo o que são os bastidores. Então eu pensei, como é que eu vou? Aí eu falei, não, eu vou ter que desenhar. E o documentário nada mais é do que uma forma de desenhar para sua audiência. Fala aí, Hotmartcaster, você assistindo a gente. Eu sou Alexandre Abramas, aqui é o meu querido Cleiton Maranhão. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio. Estamos aqui, mais um episódio. Continuamos de pé contra todos os prognósticos. Todos os prognósticos que diziam que provavelmente nós seremos tirados do ar. Mas estamos no ar. Esses dois gordinhos barbudos continuam aqui, trazendo sempre bons, grandes criadores de conteúdo para poder falar para vocês sobre esse mercado, sobre digital, sobre Creator Economy e muito mais. E hoje... Antes de falar quem tá aqui hoje, só vale lembrar que hoje é você que pode tá bom. acompanhar o Hotmartcast em todas as plataformas de áudio, todas as plataformas de streaming que tem podcast. Vai lá, tem no Spotify, tem no Deezer, tem na sua preferida. Então você pode escutar a nossa voz não só aqui no YouTube, mas agora no carro, no ônibus, onde você quiser. Inclusive pode ouvir 2 vezes, que a gente agradece também, tá bom? Porque é sempre bom engajar com o nosso conteúdo. Então pode assistir 2, 3 vezes, a gente não se incomoda. E agora sim... Agora sim, vamos apresentar nossa convidada querida, minha amiga Priscilo. Quem é Priscilo, Cleiton? Além de sua amiga, mentora também, né? Mentora também. Mentora também, a Priscilo, que talvez as pessoas não saibam, mas ela é bacharel em Direito. Ela pediu pra não falar pra quase ninguém, mas... Bacharel em Direito pode, agora falar que é advogado tem muito, né? Tô brincando, gente, não me processa. Brincadeira, gente. É uma brincadeira, você tem que explicar o humor. Sim. Fundadora da Sapiência, cria conteúdo pra caramba, não só cria conteúdo, mas assim, ajuda a vender demais. Gerenciar alguns dos maiores lançamentos deste mercado. Já tá aí com mais de 200 mil seguidores nas redes. Pri, além das boas-vindas, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite. Faltou alguma coisa nessa apresentação? Como você se define? A gente falou algumas coisas, esquece o que a gente falou. Quando você fala para as pessoas o que você faz, o que você conta para as pessoas? Eu sou uma profissional de bastidores, eu não sou uma profissional de palco. Eu tô aqui para fazer os especialistas brilharem, para fazer o show acontecer sem necessariamente correr atrás do aplauso. Eu sou a pessoa que gosta de ficar na coxia, que gosta de providenciar tudo, deixar tudo redondo e fazer um espetáculo para audiência. Você se considera detalhista? Muito. Eu fiz essa pergunta porque você provavelmente é uma das pessoas mais detalhistas, eu acho, que eu já conheci nesse mercado. E esse não é um mercado de pessoas detalhistas. Eu tô errado? Eu talvez fique um pouco constrangida de falar sobre isso. Não, eu falo assim, você não tá falando mal de ninguém, mas eu falo assim... Mas não é um mercado de pessoas detalhistas, né? Não é. Mas eu também acho de alguma maneira compreensível que a maior parte das pessoas não seja detalhista, porque é muita coisa para fazer. Para você colocar um negócio de pé no digital, para você fazer grandes lançamentos, às vezes você tem que pecar um pouco nos detalhes, porque senão a coisa não acontece. É difícil você ficar grande e você fazer grandes movimentos, e ainda mais se você tem pouco dinheiro, pouca equipe e pirar nos detalhes, entendeu? Então tem hora que aquela frase famosa do feito é melhor que perfeito realmente importa. Mas, pessoalmente, eu também sou muito chata com critério de qualidade, então não basta criar um movimento, tem que estar tudo impecável. Eu percebi, assim, eu sempre percebi, isso está na sua personalidade, na verdade, nas coisas que você faz, sempre muito cuidadosa, mas eu percebi isso quando eu entrei no Parabellum, que é o mastermind da Pri e do Pedro, marido da Pri, Famoso subido. Famoso subido. Pedro Sobral, para quem não conhece, e eu percebi o nível de detalhe. E eu conheço o Pedro. Então é o seguinte, eu comecei... não precisa falar mais nada, Bruno. Eu conheço o Pedro é parecido comigo. Então assim, eu comecei a ver o nível de detalhe, eu falei assim, caramba, a Pri é muito detalhista, porque isso não é coisa do Pedro, não é coisa do Pedro. Então assim, foi aí que eu percebi. Mas eu acho que isso é um ativo nesse mercado mesmo, porque eu acho que esse é um mercado de pessoas, pessoas muito executoras. Imediatistas, de velocidade, de implementação, de ataque no bololô, né? Aquela coisa bagunçada, mas nem sempre atentas aos detalhes. Então, por isso que eu te perguntei. Agora, na hora que a gente está falando aqui, né? Que você hoje toca um tanto de lançamento gigantesco, além, naturalmente, do seu próprio, só que muita gente não sabe de onde você veio. Muita gente não sabe que você está nesse mercado há muito, muito, muito tempo.
A Brahma já me colocou lá na velhinha do Titanic, É 84 anos. Já Mas faz sim, 84 é verdade, anos. a Brahma é Quando verdade. você começou no mercado de produtos digitais? Em que ano? Eu comecei a trabalhar no mercado de produtos digitais em meados de 2010, 2011. Caramba. Ou seja, quando o mercado começou? Porque esse mercado, Sim. ele começa nessa época. A Hotmart foi fundada em 2011, né? Então, mas como foi? Você já saiu da faculdade pensando nisso? Porque... Eu comecei a trabalhar, né? Eu fiz direito, né? Como o Cleiton falou, e eu comecei a trabalhar na época da faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu tinha aquele... Bom, bacharel em direito, pensa, vou advogar ou vou prestar concurso. Então, eu queria prestar concurso. Eu fui estagiária do Ministério Público Estadual de São Paulo durante 6 anos. E a minha ideia inicial era prestar concurso. Só que nesse universo, era muito comum o quê? Cursinho preparatório para concurso. E onde eu estagiava, tinha um promotor de justiça que era professor de um cursinho, um grande curso preparatório para concurso, que foi pioneiro no ensino à distância. Perfeito. E aí eu fui convidada um dia para ir lá conhecer, todos os estagiários foram e tal. Quando eu entrei naquele lugar, eu respirei aquele ar, eu vi um monte de aluno, eu vi toda aquela estrutura. Eles começaram no EAD, mas era satelitário. Então era diferente da internet. Era assim, tinha um estúdio em São Paulo, eles alugavam satélite, você tá ligado? Caramba. O custo disso, Cara, tipo, bizarro isso, a estrutura disso era muito caro. E aí eles alugavam satélite como se fosse TV a cabo, transmissão de TV a cabo, faziam um estúdio meio que de TV. E aí eles construíram ou fizeram parcerias ao longo do Brasil inteiro para terem polos presenciais. Salas, né? Exatamente. E aí as pessoas iam nesses polos e assistiam as aulas ao vivo com os professores que estavam transmitindo em São Paulo. Que davam aula para o presencial de São Paulo e também ao vivo, via transmissão satelitária, para o resto do país. As perguntas chegavam pelo fax. Caramba! Naquela época ali. Quando eu fui a primeira vez que eu tive o contato, que foi o ano que eu entrei na faculdade, era 2004. E aí, depois foi para a internet o recebimento das perguntas por e-mail, mas era satelitário. Então, eu comecei a conviver um pouco com o ensino à distância naquela época, assim, e só guardei para mim e comecei a curtir essa veia empreendedora. Eu via o cursinho criando novos produtos, os professores dando aula. E aí, eu fiz faculdade em Campinas, né? Porque eu morava já no interior de São Paulo. E o que acontece é que na minha faculdade tinham várias pessoas que queriam ser diplomatas, mas elas não tinham onde estudar. Porque naquela época só existiam cursinhos presenciais, Rio, Brasília e São Paulo. E aí eu via a dinâmica dos concursos e daquele cursinho específico que eu conhecia e não tinha curso preparatório para diplomacia. Só tinha para as carreiras jurídicas, porque eu não sei se vocês sabem, mas você não precisa ser advogado para ser diplomata. Esse é um erro muito comum, eu tô né? ligado. Qualquer tipo de ensino. Olha a propaganda do curso Sapiência. Olha aí. Inception. E a gente nem percebendo, né? Não Só a pessoa, quando é boa de cópia, é outra história. Então, naquela época, você tinha que ir para algum lugar estudar, porque senão, né? E aí eu via que lá não tinha curso para diplomacia. O que eu fiz? Comecei a pesquisar com os meus amigos que queriam ser diplomatas, mas quem são as pessoas? Aí tinha um curso grande presencial na época, mas tinham muitos professores particulares. Sim. Era essa a cultura. E aí eu comecei a pensar, e se eu contratasse todos esses professores particulares, fizesse uma grade proposta e fosse estudar o concurso e apresentasse lá para o dono do cursinho para ter uma turma de carreira de diplomata, entendeu? Aí foi isso que eu fiz. Eu fiz um projeto, eles tinham ocupação nos estúdios para os cursos da carreira jurídica de manhã e de noite. Eu fiz uma estimativa de quanto que os parceiros no Brasil inteiro pagavam por essas sedes e qual que era o custo de oportunidade dos estúdios à tarde estarem vazios. E aí eu propus uma parceria para fazer... Eu entrava com conteúdo na estrutura deles e a gente fazia um pacote aí meio 50-50. E aí tá tudo certo. Eu otimizo o seu custo e aí tá tudo certo. Isso com você na faculdade. Você estava na faculdade ainda. Isso, eu estava na faculdade. Putz, e eu bêbado. Caramba. E eu bêbado. Isso. Eu bebendo cerveja. Eu estava na faculdade. Aí foi assim que eu comecei. Eu comecei já nos bastidores, veja, porque eu não tinha nada para ensinar para ninguém nunca. Então, eu pensei,
poxa, acho que é uma forma de empreender. Eu, naquela época do estágio, eu gostava de estagiar no Ministério Público, achava legal, mas eu comecei a ver que não era bem aquela vida que eu queria ter, né? Eu gostava de empreender. Tem uma veia empreendedora, Tem às alguma vezes, coisa de família nisso, né? ou não? Zero? Acho que tem, sim. Eu tenho algumas, não pai e mãe, mas meus tios, assim. Tem algumas pessoas na minha família que têm empresa, mas é mais indústria, não tem nada a ver com o que a gente faz. Mas a questão da liberdade, meu pai era advogado. E meu pai, assim, morria muito na mão de cliente, teve uma vida dura, assim, profissionalmente, sabe? Ele não gostava de trabalhar. Ele era muito trabalhador, mas ele era aquele cara que ia pesado pro trabalho. Exato, muito. Então, assim, a gente teve uma vida boa, nada muito luxo, mas tive uma vida muito boa, estudei em boas escolas e eu via que era sofrido, assim, era puxado. E aí eu falei, cara, esse cursinho foi muito bom para mim. O dono do curso, o professor Luiz Flávio Gomes, falecido, que Deus o tenha, ele era muito empreendedor, muito visionário, sabe? E eu acho que respirar um pouco dessa veia de ir no cursinho e prestar atenção nas coisas que aconteciam, e eu teoricamente estava lá para aprender direito para passar no OAB. Sim. Mas eu comecei a prestar atenção na dinâmica das coisas e foi assim que começou a nascer a ideia de fazer o cursinho da diplomacia. Aí eu fiz essa parceria com eles, deu certo, até que um dia a escola foi vendida para um grande grupo, né, educacional. Chegaram lá e falaram, que é isso? Aqui? Que é essa pessoa que está comendo metade do nosso lucro? Aí foram ver uma menina, tinha recém saído da faculdade nessa época, e falaram, não, vem ser CLT aqui. Eu, Não, eu já tinha guardado todo o dinheiro que eu tinha ganhado ao longo desse período e falei, não, vou abrir meu próprio negócio. Naquela época a banda larga estava democratizando, então eu pensei, né, cara, não tem sentido obrigar as pessoas para irem até algum polo físico para ter uma aula no telão. As pessoas vão querer assistir as coisas de casa. E aí eu falei, não, vamos para a internet. E aí nasceu o curso Sapiência no final de 2011, começo de 2012. Como que você entregava isso na época? Você desenvolveu uma plataforma para poder fazer? Não, tem uma plataforma aberta chamada Moodle, que Moodle. muito... Sim, é antiga. É antiga, ela é aberta. Sim. Aí eu contratei na época um programador só para me ajudar, porque os professores davam aula de casa mesmo. Porque hoje em dia tem muita oferta. Hoje em dia, né? Naquela época era um caos. Na época, tanto pagamento como entrega, era uma encrenca, né? Era. Assim, cobrar das pessoas. Era tudo muito artesanal, sabe? Muito então, 1 a 1, né? Quase. Pagamento era boleto. Quantos boletos eu não emiti, dei baixa, cobrei aluno. E eu tinha vários pseudônimos, que nem autor de livro famoso que assina. Cara, eu tinha vários. Para cada setor da empresa, eu chamava um nome. É real. Porque eu não queria que as pessoas tivessem a impressão de, poxa, a dona da empresa está fazendo tudo. Então, cada setor tinha uma assinatura e eu falava, não, isso daqui é licença poética, eu tenho um pseudônimo aqui, o pseudônimo da guerra, entendeu? Acho que foi até a Isa que falou isso, né? Não, manda pro meu financeiro. Meu financeiro, aí muda a voz, né? Aí muda a voz. Nossa. Aí todos os e-mails mandam pra um só, mas tá financeiro, RH, Pois você sabe aquela frase, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Não basta ser profissional, você tem que parecer profissional. Então, acho que eu sempre tive essa preocupação. Então, a questão, por exemplo, de domínio, de site, eu sempre tive isso muito bem. Eu gastei dinheiro aí, entendeu? Na propaganda, né, que a gente falava, panfletava na porta das provas. Até hoje tem a revista Sapiência. Eu comecei a pensar em produzir conteúdo para a carreira de diplomata. Nossa, em 2012, eu comecei a produzir uma revista. Eu entrevistava grandes diplomatas, assim, na caruda mesmo, mandando e-mail para a assessoria de imprensa do Itamaraty. Tipo, olha, eu tenho uma revista e eu quero entrevistar o chanceler, posso? E a galera falou, pode, 99% das vezes era não, mas aí começou um sim. E aí, um sim abre outro sim, que abre outro sim, que abre outro sim. E aí eu comecei a produzir o conteúdo. Tem uma revista até hoje, a revista Sapiência, que foi uma das grandes viradas de chave do Sapiência, que era... Quando eu abri o cursinho, o Sapiência, veja, eu tinha saído de uma grande rede que tinha nome, e aí, de repente, surgiu uma pessoa aleatória que ninguém conhecia com um nome novo. E a gente está falando de um mercado muito tradicional. Então, eu tinha que mostrar
né? Além de ter um bom corpo docente, bons professores, eu tinha que mostrar, construir a imagem, o branding mesmo, para falar bonito, para ficar chique, porque eu tô aqui na Hotmart. É isso aí, né? É isso. E aí eu comecei a produzir conteúdo com a revista. E aí o que a gente fazia? Naquela época Pedro não existia na minha vida, não tinha anúncios online. Então o que eu fazia? Todo ano tem prova do Itamaraty. Aí, ao invés de panfletar, no primeiro ano eu fui panfletar, porque tinha sempre essa tradição, né? O concurseiro sabe que chega na porta da prova, tem um monte de cursinho entregando panfleto. Por quê? Porque a hora de você conseguir... Porque, gente, diplomacia, você acha que tem muita gente que quer ser diplomata? Não, é pouca. É pouca, mas de 3 a 5 mil candidatos por ano só. O universo é pequenininho. Então, pulveriza isso pelo Brasil inteiro. É difícil achar essas pessoas. Então, quando tem concurso, quando tem prova, é a oportunidade da vida de você conseguir, num ambiente concentrado, falar com todo mundo. Por mais que a gente esteja falando em locais de prova que tem praticamente em todas as capitais brasileiras. Mas ainda assim, você sabe onde as pessoas vão estar. Aí, o que eu pensei? No primeiro ano, eu panfletei e vi um monte de cursinho panfletando. No segundo ano, eu falei, não, vou imprimir a revista. Então, a revista era digital. Eu mandei imprimir. E na porta da prova, em vez de ficar entregando um monte de panfleto, eu comecei a entregar uma revista. Outra né? coisa. E a gente faz isso até hoje. É pouca gente, mas em compensação as pessoas costumam prestar muitas provas, que é uma prova muito difícil. Então, as pessoas... Demora para passar. Então, assim, às vezes alguém que você impacta hoje vai virar seu cliente, porque demora para passar mesmo, né? Demora. E também tem a questão, o que torna viável o mercado é o ticket também e ter mais de um produto, né? São vários produtos para esse mercado. Mas aí, para avançar, o que aconteceu da vida? Eu fui estudar marketing, porque imagina, eu abri uma empresa, não fazia a menor ideia de como é que tocava uma empresa. Quando a gente começa a pensar em empreender, a primeira coisa que a gente pensa é o que eu posso vender? Total. E tá tudo bem, porque senão o dinheiro não entra. E dinheiro é oxigênio do negócio, né? Então, se você não respira, você morre. Mas o problema é que quando você não estrutura a empresa, você respira, mas você demora um pouco mais para morrer. Você bota o dinheiro para dentro, mas você não sabe administrar, você não sabe o que fazer com aquilo, você não sabe como estruturar as coisas. E aí, o que aconteceu? Nessas, eu tive que aprender a fazer marketing, né? Porque, apesar de ser pequenininho, o mercado da diplomacia também é bem concorrido. Tem bastante uma concorrência, né, complicada. E aí, foi assim que eu fui atrás de estudar marketing digital, na cara e na coragem, para vender os produtos do Sapiência. E nessa jornada que eu comecei a entender sobre lançamentos, fui no evento ao vivo do Érico em 2015. Caramba, e aí... Foi dos primeiros lá, né? Aí o bichinho me picou e eu falei, opa... Tem coisa aqui. E esse Fórmula 2015 foi bem legal. Foi muito legal. E foi, tipo assim, eu lembro, teve o terceiro dia, foram, tipo, 16 horas de evento. Começou, o Érico tipo, era 8, 9 da manhã, acabou meia-noite. Cara, ele fazia os eventos, 18 horas de evento. Eu falei assim, Érico, você não faz o menor... Aí ele falava assim, cara, hoje ele reconhece, ele fala, cara, era maluquice. Não, e esse era um que você saía, tipo, pra almoçar, na volta, tinha alguma coisa na sua cadeira. Tinha uma camiseta, tinha uma caneca. E, cara, quem vai ter uma caneca do Ignição Digital, sabe? Então virou uma... Ô, Pri, e aí, então você começou a estudar marketing mais ou menos nessa época e nunca mais saiu nesse mundo. Aí eu falei, é aqui que eu vou ficar. Agora, até aí, eu não sei se você pode falar, não tem problema se você não puder, tá? Você tem ideia de, tipo assim, quanto você faturou até lá? Até você começar a estudar marketing? Eu não faturava mal, não. Eu faturava mais ou menos uns 2 milhões por ano. Até 2015, cheguei a 4. Caramba, já era muito mais do que muita gente naquela época. É o seguinte, em 2015... Mas a minha margem era baixa, não era uma alta margem. E era um nível de complexidade muito alto. Um nível de complexidade grande esse modelo de negócio. Porque pensa, são, sei lá, em média 30 professores, 35 professores dentro da casa. Eu cheguei a ter mais de 40. Eu cheguei a ter 60 produtos rodando simultaneamente. Nossa. Então, assim, uma carga porque diferentemente, por exemplo, desses nossos produtos digitais mais clássicos da área do marketing, né, que hoje em dia são tão comuns, a carreira de diplomata exige uma atualização constante. Então, imaginam, todos esses produtos sendo regravados todo ano.
São milhares de horas de estúdios, milhares de páginas de PDFs produzidos. Então, é um mercado duro. Mas ele te calejou bastante. Forma caráter, né? Hoje, né? Formou eu caráter. só tô aqui por causa disso. E eu tô à frente, eu estou à frente do Sapiência até hoje, muito também, acho que... é uma forma de agradecimento a esse mercado que me formou, sabe? Não apenas formou, né? Mas, tipo assim, ele te fez atuar em coisas muito difíceis. Pra daí, são coisas que, tipo assim, a maior parte da galera do mercado já acharia impossível operar nessas variáveis todas. Por exemplo, 30 professores, 60 produtos atualizando todo ano. Quase ninguém. E eu tô pois pra ninguém. O meu caso era que ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. É o legítimo, né? Imagino eu que até alguns desafios de mercado que a gente vê eventualmente, você consiga enxergar de uma forma assim, mas isso aqui talvez seja fácil. Não com arrogância, mas tipo assim, fala, comparado com o meu dia a dia, isso aqui é o feijão com arroz. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Já diz o ditado. E eu vivi isso muito. Tanto é que foi assim que eu expandi as minhas atividades para outros mercados além da diplomacia. Eu entrei no Mastermind, eu fiz primeiro uma mentoria com a Cris Franklin. Cris Franklin. E aí, que era, acho que o protótipo do Insider lá atrás, né? No Altitude. E aí, no ano seguinte, entrei no Mastermind, do Érico. E eu vi as pessoas reclamando de umas coisas assim. E eu falava, gente, eu como isso no café da manhã. Não, como você falou, né? Longe de achar que eu cheguei no topo do Everest. Mas, assim, eu já estava acostumada a lidar com aqueles problemas, entendeu? Eu já tinha equipe, que era uma coisa que eu percebia que as pessoas não têm. Muita gente não tem ainda. É porque as pessoas hoje conseguem ter muito resultado sem precisar dessa estrutura, né? Conseguem colocar muito oxigênio para dentro do corpo, né? E não precisa não tem tanta urgência, assim, de se estruturar. Que foi uma realidade diferente da que eu enfrentei. E aí eu via poucas relações porque naquela época não era tão comum ainda ter essa relação de bastidores e experts, lançadores e experts. Mas eu via algumas parcerias e eu vi as pessoas falando, eu falei, nossa, eu nada mais faço do que lançamento de experts. É que eu tenho muitos experts. E aí eu via também que a minha relação era um pouco diferente e eu gostei mais do meu modelo de negócio porque eu era a dona do produto. Os professores, eles são contratados para trabalhar. Você precisa dar aquela disciplina, mas quem vai escolher o expert, o professor, é você, né? Exato. E aí eu trouxe isso. Eu falei, opa, tem uma oportunidade aí. Eu acho que eu consigo monetizar mais em cima daquilo que eu já sei, que eu já tenho. E foi aí que a gente começou a expandir e lançar outros especialistas no mercado. Caramba. Se a gente tivesse que chutar, vamos pensar assim, antes de eu te conhecer, fui te conhecer em 2018, 2019, não sei. Até antes do Fórum, 2015, você já tinha faturado mais do que todo mundo que estava lá, provavelmente. Já tinha faturado, em 2015, uns 10 milhões de reais, chutando. 15, 16. Por aí. Talvez, uns 8. Então é o seguinte, quando o mercado estava começando ali, 2016 foi quando eu entrei. E você já tinha um resultado, provavelmente, que a grande maioria do mercado nem sonhava em ter. Só que você demorou para poder... você ainda se considera uma pessoa de bastidores. Me considero. Você se considera. Mas Sim. Você demorou muito tempo para colocar a cara na frente da câmera para falar o seguinte, olha, eu sei fazer isso aqui. Por quê? Você está falando recentemente, né? Porque quando eu conheci o Fórmula e o mundo dos lançamentos, eu tive que ir para frente para vender os produtos do Sapiência, apesar de não ser expert. Porque alguém tinha que fazer os vídeos dos lançamentos. Então, eu já tinha que fazer CPL e vídeo de venda. Eu já até desenvolvi um produto, fui estudar coaching, fui aluna do GG. E aí, naquela época, eu já eu já dava aula também, eu fiz especialização, fiz até mestrado, depois em Direito. Então, eu cheguei a dar aula, mas de Direito. Aí, o Sapiência continuou com os professores, eu saí um pouco de cena, mas no universo do marketing em si, eu nunca quis produzir conteúdo.
Não. Lá, é muito recente, né? É muito recente, é tipo 1 ano e meio de agora, assim. É que a comunidade cresceu muito rápido, né? Mas... Você não via sentido? Ou porque você estava muito ocupada fazendo Não, outras sentido coisas? tem. Até eu, inclusive, acho que se eu quisesse realmente assumir, né, vestir a capa de especialista e ir para o front, eu acho que, nossa, a comunidade tem muito potencial. Mas é porque é uma questão de escolha mesmo, de perfil, assim. Eu sou a pessoa dos bastidores, gosta, né? eu gosto muito. Eu acho a exposição um troço bem complicado, sabe? Você gosta da liberdade que o bastidor te dá? Gosto muito. Ah, então isso é ótimo. Eu gosto muito. É, assim, estar exposto, hoje eu tô muito ok com isso, tá? Mas durante muito tempo, que nem, por exemplo, o Pedro. Eu comecei a namorar o Pedro, ele não era o Pedro Sobral, Não, ele ainda não, né? Não tinha nem a comunidade Sobral. Então eu vi, só que é dele, ele Foi um gosta. investimento O Pedro é que você parecido, fez. né? Vamos falar a verdade. Ele não eu fazia nem a posso barba falar. direito. Nem a barba dele era boa, né? Mas ele gosta dessa coisa de aparecer, ele gosta, né? Ele anda na rua, as pessoas reconhecem ele, ele acha o máximo, sabe? Ele adora, ele tem essa energia pra fora, ele é extrovertido pra caramba. Eu adoro receber o carinho das pessoas. Por favor, não me entendam mal, mas eu sou uma pessoa mais quieta, mais introvertida. Eu não sou tímida. Eu me dou super tranquilamente de estar aqui, de falar pra câmera, de gravar. Mas eu não sei, eu sou quietinha, assim. Em algum momento, essa coisa das pessoas... Porque internet é complicado, né? Rede social é complicada. Em algum momento, essa coisa de estar exposto às pessoas falando muito sobre a sua vida, sabendo quem é você, sabe? Onde você mora, dando opinião sem ser convidado. Isso em algum momento não me parecia tão, né, tão atraente. Hoje em dia, assim, eu já super lido bem com isso, embora eu me ache pequena, não acho que eu tô, assim, nunca pisei no palco pra valer, assim, sabe? Se for contar nas mãos quantos lançamentos mesmo, eventos eu fiz, 2, acho que 2 ou 3. Você fala de... 2. Do seu. Do meu produto. Mesmo, sim. Os restos são assim, eu dou as minhas aulas semanais, que são assim, eu mal invisto em topo de funil, sabe? Eu sou aquela pessoa acomodadinha você vai que na gosta. boa. Eu vou na boa. Eu sou mais soft, assim, e eu Mas gosto. é legal porque você encontrou um formato que não apenas te agrada, como te dá resultado e que combina com você. Sim. E que é uma coisa, Pri, que eu acredito que muita gente é insegura em assumir. E até é legal você falar disso. Teve um encontro recente do Platinum, que eu faço parte de um outro grupo de Platinum, que não é o que vocês estão, né? Que tem os dois. Do 2 ADs. E aí tinha... Esqueço agora que tem 2. Tem 2 grupos. Eu tô tipo nas juniores, né? No futebol. Mas tinha uma pessoa que tava conversando comigo lá, que é um cara que ele fez todo o processo, fez o Fórmula, fez o Insider, e ele começou a tentar ser a cara dos produtos, e ele não dava certo, e ele tem uma experiência meio artística e tal, e ele falou, bicho, tipo assim, não é pra mim. De repente, ele encontrou uma outra pessoa que também tava no universo da Fórmula, e ele foi pro bastidor e ele falou, demorou uns meses, mas hoje eu me sinto tão confortável com isso, finalmente fiquei realizado com isso, que eu acredito que realmente eu não quero ir pra frente da câmera e que eu faço muito melhor esse trabalho aqui. E é uma coisa que mais gente, às vezes, precisa saber que tem essa opção, por mais que ela seja ligeiramente óbvia. Cara, nem é sua opção. Tem mais gente pra fazer isso do que o resto. Exatamente. Tipo assim, existe uma demanda enorme por essa pessoa, sabe? E eu acho que as pessoas acreditam que elas sempre têm que estar na frente da câmera, quando elas vão mexer com marketing. Porque marketing é imagem, afinal de contas. Mas não necessariamente, né? Tipo, você pode escolher não estar presente o tempo todo. Eu acho muito insano que a gente tenha mais gente querendo ser produtor na frente da câmera do que gente preparada pra estar atrás. Porque, pra gente gravar isso aqui, beleza? Estamos 3 aqui. Tem quantas pessoas trabalhando atrás das câmeras? Assim, no mínimo 7 agora. Eu acho completamente... Fora os que não estão aqui. Eu acho completamente bizarro que a gente tenha ainda tão poucas prisilos no mercado. Eu acho bizarro e eu acho que você está ajudando a endereçar isso de alguma forma com o seu produto, certo?
Porque quando você cria Essa ele, é a é para ideia. resolver esse problema. Exato, não é? exato. Aliás, eu comecei também a produzir, você me perguntou por que eu fui pra frente, porque as pessoas estavam atrás de mim desesperadas de, pelo amor de Você Deus, fala, como é que velho. você faz? Fala, né? Presta consultoria, fala sobre isso e tal. E aí eu comecei nos stories, só sim, abri meu perfil como quem não quer nada. E aí as coisas foram acontecendo. E eu vi que tem realmente uma demanda absurda. Agora, é engraçado isso que você está falando, Abramo, porque eu acho que é muito também do próprio do discurso do marketing ter incutido isso nas pessoas, de você pode. Você pode, você é capaz. E aí a gente está no mundo, aliás, no mundo não, né? A gente está, vamos dar um zoom in, a gente está num país que é o país que valoriza a fama. Todo mundo nasce, o brasileiro tem o quê de quero ser famoso, né? Assim, de quero ser rico, quero ser conhecido, quero ser famoso, Big Brother. E aí, e tá tudo bem, né? Mas a questão é, as pessoas, elas já tinham, talvez, né, essa cultura que foi alimentada por esse discurso do você também pode, é para qualquer um, que é justamente a minha bandeira, lutando contra esta bandeira. Que, assim, o palco não é para qualquer pessoa. Tem gente que não nasceu para pisar no palco. Tem gente que isso vai ser um pesadelo. Cara, o palco não é democrático. Às vezes a gente fala, não precisa de talento, né? No COP a gente fala para quebrar essa objeção. Para pisar no palco tem que ter talento, sim. E, aliás, quanto mais o tempo passa... Uma coisa que a gente está falando, e eu posso falar porque, como você falou, né? Sou jurássica nesse mundo. Eu vi que muita gente que não tinha talento teve resultado durante um bom tempo lá atrás. Mas hoje a gente está vivendo realmente um momento de amadurecimento do mercado, de profissionalização. Não dá para você falar para uma pessoa carisma zero que ela vai se tornar, sei lá, um Pedro Sobral da vida, sabe? Um Ícaro de Carvalho da vida. Ela não vai. Não é replicável. Não é honesto a gente aplicar. E aí volta até numa conversa que a gente estava tendo quase agora, né? Porque tem muita coisa... Se a gente tem que dar um nome para isso. Tipo, um efeito Neymar, não sei. Que tem muita coisa que vai funcionar porque aquela pessoa é aquela pessoa. Que ela é única. Que ela é única, né? Tipo, que não vai ser replicável. Que aí, beleza, existem outras pessoas únicas ali naquele universo, né? Mas o que você falou faz bastante sentido. Mas o mundo dos bastidores é democrático. Concordo. Esse sim, você não precisa de talento, carisma. Você tem tantas funções nos bastidores, a gente precisa de pessoas que tenham talentos e competências das mais diversas. Algum lugar nos bastidores tem para você. Pra você ter uma ideia, eu já tive umas experiências ali com uma galera que, tipo assim, tinha diretor de cenário. E é engraçado, porque a gente vem de escola de comunicação também, é uma coisa que você vê na faculdade, vê em tudo. Mas de repente você fala, cara, realmente faz sentido. Por exemplo, tem um diretor de cenário, tem lugar que tem copywriter só de headline e copywriter só de carta. E você fala, bicho, tem espaço pra caramba. Uhum. Você vê inclusive, eu acho que a gente nem explora ainda todas as potencialidades aqui no Brasil, né? Então, eu acho que o Pedro tem feito um trabalho muito legal em informar essa galera de tráfego. Você tem tentado ajudar as pessoas a encontrarem qual que é o rumo delas, porque, assim, tem várias opções para você, né? Só que a gente ainda tem uma carência gigantesca por estrategistas. E aí, eu quero fazer essa provocação, porque eu acho que mais do que uma pessoa de bastidores, você é uma legítima estrategista. Uhum. Então, assim, se eu fosse te descrever, e não você te descrever, eu vou falar assim, cara, a Pri é uma estrategista digital. Então, você é uma pessoa que olha para uma operação, para um negócio, e fala assim, se a gente fizer isso, a gente aumenta esse negócio aqui e dá para ter muito mais potencial. E hoje você trabalha com vários grandes players, ajudando eles como estrategista. Uhum. Eu gosto de falar que eu sou lançadora, porque não é a mesma coisa. Não? Não, na minha visão, né? Não existe uma nomenclatura oficial. Define pra gente. É bom isso. Cara, cada um tem uma visão no mercado, mas eu particularmente acho que o estrategista, ele é um excelente estrategista, óbvio, né? Muito genial isso que eu acabei de falar, mas se a gente for parar pra pensar, o estrategista, ele não manja de execução. O estrategista, ele trabalha com uma folha em branco e com a realidade. Ele faz uma leitura da realidade, desenha estratégia e fala. Exato. Operar. E aí eu te digo, é muito bom ter boas ideias.
É muito bom trabalhar com uma folha em branco e a gente precisa dos estrategistas. Mas eu acho que, além de ser uma boa estrategista, modéstia à parte, né? Eu acho que a parte que eu mais me orgulho é de ser uma boa executora das estratégias que eu desenho. Legal. Não, é porque eu, na minha cabeça, isso tudo tá junto, mas eu acho que o jeito que você descreve faz sentido pra caramba, né? O estrategista, então, ele desenha aquela estratégia, mas precisa Ele é de alguém responsável pra pela operar. estratégia, mas não necessariamente, e tem muitas pessoas que são muito boas para fazer estratégia, mas que não são tão boas para coordenar a operação toda. Total. E então, para mim, o lançador, ele tem que ter esse QI estrategista, né? Ele pode até, se ele não for muito bom estrategista, ele pode até pegar alguém para ajudar ele a bolar a estratégia num brainstorm, mas ele é o grande maestro, sabe? Ele não só ajuda na composição, na harmonia, na parte de desenvolver a partitura que vai ser distribuída para os músicos, mas ele tá ali, ele bate e ele toca, assim, entendeu? Muito bom, velho. E dessas coisas que que você coloca em prática para poder operar um lançamento, o que você acha que é mais difícil? Gente. Sempre. O processo, tem muita gente que supervaloriza processos. Eu gosto de processo, óbvio. O processo ajuda muito. Mas não é porque você tem um checklist que seu lançamento vai ser um sucesso. Nunca. Entendeu? Então, assim, a grande chave é você ter um checklist, você ter uma organização, mas você ter seres pensantes por trás dos processos. Pessoas que façam o que precisa ser feito com raciocínio crítico. Pessoas que antecipam problemas. Pessoas que saibam comunicar necessidades. Então, é sempre sobre gente. Boa. Ô Pri, você acredita que se a gente tivesse mais lançadores preparados, vamos dizer, no minuto zero, tá? Agora, automaticamente a gente teria um mercado muito maior? Ou você acha que uma coisa não acompanha necessariamente a outra? Porque eu vou te falar a minha sensação. Minha sensação é que a gente tem ótimos experts e ainda falta gente para poder botar a mão, né, nessas operações, para poder transformar essas operações em operações grandes. Você acha que eu estou vendo certo, que eu estou vendo errado? Como que você enxerga isso? Eu acho que se nós tivéssemos profissionais de bastidores mais qualificados, a gente teria negócios maiores. Então, às vezes, uma pessoa... Que, às vezes, o especialista não enxerga, porque ele está ali fazendo dele sozinho, se virando, se matando, e ele não quer abrir mão de um percentual do seu negócio para trazer alguém de fora, porque ele já está faturando os seus X mil reais por mês, entendeu? Então, para ele, ruim não tá, ele quer tentar fazer sozinho. Mas, às vezes, ele não enxerga que, ao invés de estar faturando, sei lá, 6 dígitos, ele vai para os 7 dígitos, se ele coloca alguém no negócio dele. Se ele está faturando 7, às vezes, ele vai para os 8, entende? Ele pode ter 100% de 100 mil ou, sei lá, 60% de 1 milhão. Exato. Então, eu acho que, com certeza, se a gente tivesse mais profissionais de bastidores bem formados e com boas parcerias, o mercado estaria mais maduro e, com certeza, as pessoas estariam faturando melhor. Quando você fala de profissional bem informado, do seu ponto de vista, o que você acredita que dificulta, muitas vezes, tanto o estrategista quanto o lançador, serem melhores do que eles são? Tipo assim, o que você vê de erro comum de quem já opera nos bastidores em relação ao lançamento? Que, inclusive, nessa viagem que a gente fez em comum esses dias, alguém fez uma pergunta, né? Tipo, como você faz para convencer o expert que você tá certo e ele tá errado, né? Então, porque dá para perceber que muitas vezes eles precisam se provar ainda mais e que tem alguns erros acontecendo. Eu gosto de dividir sempre... As pessoas que trabalham comigo agora devem estar surtando, porque elas vão assistir. Aliás, eu amo vocês, tá? Um recado fofo. Mas eu costumo dividir, com relação a isso, 2 grandes grupos de competência. A gente tem como se fosse braço direito e braço esquerdo. Primeiro, competências técnicas, que todos nós precisamos saber, né? A gente precisa saber qual que é o nosso trabalho para entregar tecnicamente o nosso trabalho. Então, acho que o primeiro grupo é esse. Vamos falar dele. Então, tecnicamente, o que eu vejo? Ponto 1. Antigamente, quando eu comecei, eu percebi muito claro que o grande problema era a gente não ter acesso à informação.
era muito escassa a informação. Então, quando eu comecei a estudar marketing lá atrás, para vender os produtos da diplomacia, eu não sabia onde eu aprendi a fazer marketing. Como é que eu faço para vender? Quais profissionais eu tenho que contratar? Então, naquela época, a gente não tinha acesso à informação. Hoje, depois que a gente teve essa reviravolta toda do que aconteceu nessa década, a gente tem o contrário, o problema inverso, que é o excesso de informação. Então, eu acho que hoje um dos primeiros pontos sobre as competências técnicas é as pessoas não saberem filtrar quais são as fontes que elas vão utilizar para aprender aquilo que elas têm que aprender. Né? Então, começa daí, da filtragem. Elas estão bombardeadas de um monte de informação, porque a gente tem vários produtores de conteúdos diferentes falando sobre as mesmas coisas. E aí fica difícil, porque elas não têm essa capacidade de organização das informações e de hierarquia de, beleza, o que eu vou ouvir primeiro? Da onde que eu vou pegar? Entendeu? Então, acho que a primeira é a confusão mental sobre da onde que eu vou aprender o que eu tenho que aprender. Né? E o segundo ponto é a questão realmente de ir até o fim. Ter realmente esse estudo até o fim, de virar e falar assim, beleza, é isso daqui, é isso que eu vou seguir essa técnica, eu vou seguir esse método. Entrei na comunidade Zillow, hoje eu vou contar um caso. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas, aí estava assim, sou aluno, estou na dúvida de como faz, enfim, uma pesquisa de mercado, mapeamento de mercado. Eu respondi, mas você está na dúvida por quê? Porque na comunidade tem uma trilha só sobre isso. Tem uma planilha lá. Tem tudo que você precisa estar lá. Além de não sei quantas milhões de horas, entendeu? Usa a lupa que tem lá. Além disso, tem dentro da comunidade. A gente tem um grupo fechado na comunidade. Usa a lupa, pesquisa lá. Tem um monte de posts sobre isso. Mas não. Ele foi na minha caixinha para que eu, na caixinha, mandasse para ele onde está dentro do treinamento um ponto sobre o qual ele tem dúvida. Então, o problema técnico também é que as pessoas, às vezes, elas compram os cursos e elas não sabem estudar. Elas não sabem se formar, elas não são autodidatas. Isso é um problema Você acha que é um problema do Brasil ou do nosso mercado? Do Brasil. Porque eu sempre falo que o nosso mercado é viciado em bala de prata, não sei o que lá, mas na verdade o brasileiro né? A gente gosta de um atalho, né? A gente gosta de um atalho. E a gente fica assustado quando nos outros lugares o atalho não acontece, né? A gente é chegado no atalho, de tipo assim, cara... Cara, fala pro estudante que quer passar em medicina na USP... Tá, o que você tem que fazer para ter resultado? Ele sabe o que ele tem que fazer para ter resultado. É sentar a bunda na cadeira, entendeu? É se matar de entender o que precisa ser entendido para fazer o que precisa ser feito. De outro jeito não passa. Pois é. O que você falou agora casa com uma coisa que o Érico falou aqui com a gente tem poucos dias, que ele falou, a pessoa estuda lá engenharia, ela espera 5 anos para ela começar a ter resultado. A pessoa estuda medicina, são praticamente 10 anos. A pessoa entra no curso de marketing e ela acredita que no outro dia ela precisa já de todas as respostas. E olha só, outra coincidência também, né? Que foi o que o Misha falou com a gente. Que falou, o que acontece se eu não desistir? Então, tipo, o que acontece se eu vou até o final? Acho que ponto de vista legal que você trouxe. Pri, E aí depois tem as competências comportamentais, que é o segundo grande grupo. Tá, então... essas aí... o segundo grande grupo, só para fechar o looping, que é muito delicado. E aí, quando você fala de bastidor, é talvez mais importante do que quando a gente fala de palco. Então, a gente precisa desenvolver algumas habilidades. Eu sei que é meio, lugar comum a gente falar de inteligência emocional, mas existe... Assim, nós somos uma sociedade mental e emocionalmente doente. Né? A gente não tem maturidade, às vezes, para lidar com dificuldade. A gente... E assim, eu falo a gente, porque eu me incluo humildemente nessa. Eu também fico ali, tentando domar o meu touro pelo chifre, né? O tal do domínio próprio. É difícil desenvolver maturidade. Então, quando a gente está falando de dificuldade na formação de bons profissionais, eu vejo esses dois pontos. E agora eu vou te responder o que eu acho, qual dessas duas competências eu acho que pega mais. E não é na técnica, é na comportamental. Porque lidar com a pressão, lidar com o emocional do especialista, o cara tá ali no palco,
foco, ele está desesperado, é a cara dele que está aparecendo. Então, em alguma medida, ele acha que ele está mais exposto que você, mas ele está mais exposto que você mesmo, entendeu? Por mais que você seja até dono do negócio com ele, mas existe a questão do ego, existe a vaidade, né? Enfim, então, é muito difícil para um profissional de bastidores que não tem as competências comportamentais hoje bem desenvolvidas ter sucesso. E não tem hoje como você ser um excepcional profissional de bastidor se você é uma pessoa totalmente imatura, totalmente egoísta, se você quer ficar sempre sendo o dono da razão, se você quer... Esquece. Aí sim você perdeu o jogo. Você pode saber tudo de lançamento. Aí você vai ser, talvez, por isso que eu falo, né? Você vai ser o estrategista específico que entra numa reunião, desenha estratégia, dá pro especialista e fala assim, é isso que você tem que executar, tá bom? Tchau. Aí você deixa que ele se vira. Agora, se tornar realmente um lançador, aí é complicado. Ô, Pri, tem uma outra coisa aí que eu te fiz uma maldade, te fiz essa pergunta, mas eu acho que a gente tinha que passar por ela, era muito importante. A outra é a seguinte... parecer jovem, né? Não que você não seja jovem, você é jovem, mas eu falo assim, você parece mais jovem do que você é. Amém. E eu suponho que você tenha aparecido a vida toda. Te amo, Abraão. eu suponho que você tenha sido assim sua vida toda. Sim. Então eu suponho que você, aos 24 anos, sei lá, quando você estava empreendendo dona de empresa, parecia você devia ter 15. cara de 16 anos. Como que foi isso também num mercado tão formal igual foi o seu? Olha, foi difícil também, mas aí eu adotava formas de, enfim, no vocabulário, na postura, na forma de se vestir, eu era super formal. Super formal. E, enfim, eu fingia que não estava acontecendo nada. E passava eu achava por que cima. era isso mesmo, Você tem um jeito muito prático de lidar com os problemas, né, Pri? Assim, a minha sensação, assim... É que não dá tempo, Abraão. Eu tenho 30 e tantos... 50 especialistas... Quantas pessoas tem no time? 150. 150 pessoas no time. 150 pessoas no time. Ah lá, tem um tanto de gente que não sabe dessas coisas, nem o Cleiton sabia, tá vendo? 150. Faz sentido, pra caramba. Por isso que eu falo que a gente precisava de ter essa conversa, entendeu? A gente precisava de contar essas coisas para as pessoas. Porque eu sei dessas coisas. E eu fico guardando falando, as pessoas não sabem disso. Porque existe a entidade Prisilo, né? Que aí, tipo assim, de repente você vai lá, tipo, você olha tipo, as caixinhas de resposta do Ícaro. Aí tá alguém perguntando uma coisa e fala, cara, eu não faço ideia, asilo resolve tudo isso. Pergunta pra Pri. Pergunta pra Pri, né? Na dúvida, pergunta pra Pri. E aí, tipo assim, é uma entidade mesmo, com um monte de gente envolvida ali. Faz sentido, né? Que, você não tá resolvendo problema de small players. Você tá resolvendo problemas enormes. Enormes. Cara, Abraão, não dá tempo, é a melhor resposta que eu já recebi na minha vida. Não dá. O pessoal fala, como é que você não sorteou? Não dá tempo. É simples. Não, e a gente viu, né? A gente tava num evento no México agora semana passada, ou sei lá, em qual semana, dependendo de quando você tá vendo esse episódio. E toda hora a Pri tinha coisa pra fazer ali. Não só você, o Pedro com coisa pra fazer. Não, é só eu. O Pedro não faz nada. Na verdade, foi até parte da nossa estratégia fazer entrevistas separadas com vocês, para depois fazer um tiratema. Ah, entendi. Poxa, é totalmente diferente. É muito engraçado isso. Porque você falar comigo sozinho e falar com o Pedro sozinho, somos um. Cada um, né? Óbvio. Mas quando você fala com os dois juntos, é muito engraçado. Porque os dois ficam assim... É um bate-bola diferente. Aí a gente faz, então, uma terceira via. Eu volto aqui pra gente fazer o tiratema junto. Fazer com a réplica, né? A réplica é a tréplica. Ô, Pri, quantas pessoas estão na comunidade Zilo atualmente? 4.000 pessoas 4.000 ativas. Ativas. Você tem meta? Você quer, tipo, você tem um número na sua cabeça de quantas pessoas você quer ter? Ou você vai seguir no objetivo de transformar a vida de quantas pessoas quiserem ser transformadas e não importa? Ou você tem um número na sua cabeça? Eu não tenho um número na minha cabeça, mas eu tenho alguns grandes objetivos, que é trabalhar cada vez mais na profissionalização dessas pessoas. Porque a verdade é que a comunidade surgiu como um passo de boa vontade. Depois das minhas aulas ao vivo que eu comecei a dar, as pessoas começaram a pensar, né? Como o Pedro tem a comunidade Sobral, elas começaram a brincar no chat. Cadê a comunidade Zilo? Cadê a comunidade Zilo? Eu falei, bom, vamos fazer. Então vamos fazer. Foi exatamente isso. Aí a gente lançou a comunidade de Zilo meio que como um MVP. E aí agora a gente acabou de finalizar o nosso treinamento gravado, além das aulas. Então, assim, eu acho que a gente está entrando num segundo momento.
um momento em que eu tô um pouco mais madura como especialista, porque é diferente pisar no palco. Os bastidores, realmente, eu Isso domino. você faz com o pé nas costas. Né? Aí agora, 1 ano e meio depois, eu tô começando a ficar mais à vontade com a exposição, começando a ficar mais à vontade em fazer lançamentos maiores, né? Então, acho que agora a gente vai entrar num segundo ponto, que realmente é uma profissionalização de... Eu quero regravar meu curso inteiro, eu quero fazer o material mais épico do mundo, eu quero ver as pessoas falando. Como o Pedro conseguiu revolucionar o mercado de gestão de tráfego, eu quero mostrar para as pessoas que tem sim bons lançadores e eu quero trazer para o mercado a minha filosofia de trabalho, que é totalmente diferente porque cada um tem o seu traço, que é totalmente diferente da filosofia de outros lançadores. Eu acredito em pontos muito, assim, são muito diferentes do que o mercado acredita. Então, acho que o meu maior objetivo agora é dar o próximo passo da comunidade, que não é necessariamente um número X de membros, é entregar um conteúdo cada vez melhor para os meus alunos, criar um passo de certificação e ver essa galera grande, assim. Por exemplo, tem uma aluna minha que postou esses dias, eu sou a lançadora da Betina. Consegui fechar. Cara, eu chorei, entendeu? Assim, consegui um player grande do mercado, sabe? Foi lá e assim, é isso que eu quero ver. Para mim, o próximo passo é esse. É ver essas pessoas performando e dar um conteúdo cada vez melhor para elas no mercado e lançar uma certificação para eles. Você comentou uma coisa bem importante agora, que você tem pontos de vista e de execução que você considera que eles são bem diferentes da média. Fala uns 2 ou 3 aí. Acho que se isso for muito difícil, você pode falar uma pessoa que você não gosta também. Não, jamais. Até porque eu sou muito amiga dos outros grandes lançadores do mercado, são muito queridos. Eu admiro todos eles, mas são formas de trabalho diferentes, né? Todo mundo sabe. Eu estava fazendo uma reunião com um especialista que a gente está fechando agora, contrato essa semana, e ele falou assim, já falei com todo mundo, mas é engraçado, né? Como cada um, por mais que o processo do lançamento seja basicamente sempre o mesmo, é diferente o traço que cada um tem no trabalho, na condução da equipe. Então, eu acho que o primeiro ponto é equipe, né? Eu tenho inúmeros defeitos, mas eu sou uma boa líder e eu bato no peito porque eles são muito bons. E hoje o meu time é melhor que eu em muitas coisas. E a gente tem um time sênior, tem pessoas que trabalham comigo há 8 anos. Tenho pessoas que eu trago desde a época do Sapiência, elas foram crescendo dentro de casa. Então, hoje a gente tem essas 150 pessoas dentro da casa, mas não é a Priscila que um especialista está contratando. Ele está contratando o grupo Permaneu. E a produtora é realmente o time mais sênior do mercado, eu posso afirmar com... Né? Não tem uma mente brilhante. A Priscila vai lá e faz... Não, a Priscila se envolve porque ela gosta pra caramba de colocar a mão na graxa. Mas se eu morrer amanhã, meu time faz os lançamentos no mesmo nível que eu faço. Entendeu? Eu tenho essa segurança. E isso traz uma profissionalização tão grande, um controle de qualidade tão grande, que possibilita que a gente tenha vários especialistas sem fazer com que a qualidade caia. Porque é um dos grandes desafios desse mercado. As pessoas pegam um lançamento, um especialista, elas entregam, porque depende delas. Aí você pega 2, você pega 3, o que acontece com a qualidade? A partir do 4, a coisa começa a complicar. Inclusive, exato. Desculpa até te interromper, que eu vou fazer uma pergunta dentro da pergunta agora. Você acha que o fato de você ser a pessoa de bastidores facilita que você consiga construir um time tão sênior e que você consiga entregar as coisas para eles? Porque a gente sabe que muitas vezes o expert sofre um pouco para isso, para a construção do time. E às vezes a pessoa não quer sair da frente da câmera, né? Às vezes a pessoa não quer, por exemplo, perder um certo protagonismo ou gastar tempo com a equipe porque ela não tem um sócio. Então você acha que ser de bastidor ajuda a ter essa construção de time ou não? Tô viajando aqui. Eu acho que não tem tanto a ver, sabia? Porque, claro, muitas vezes você tem especialistas que não se dedicam a construir time por falta de tempo, aquela brincadeira não dá tempo, Abramo, né? E, por outro lado, às vezes, você tem bons especialistas que são ótimos líderes. Mas não são bons de criar processo e tal, mas eles inspiram a equipe, motivam e tal, mas não são bons gerenciadores, entendeu? São skills diferentes. E, por outro lado, você tem bons profissionais de bastidores
que são, eu vou usar especialista, mas não no sentido de quem pisa no palco, que são especialistas só naquela atividade específica. Então, eu vou te dar um exemplo que eu tenho dentro da minha casa. O Pedro. O Pedro, ele sempre foi profissional de bastidores, gestor de tráfego. Aí, o que ele fez? Ele, aos poucos, foi pisando no palco, mas, paralelamente, ele construiu uma equipe que ajudava ele a tocar grandes lançamentos na gestão de tráfego. Ele chegava, né, às vezes, para mim e falava, você é a personificação da pessoa que eu não quero ser. Pergunta isso pra ele. Eu falava, nossa, bom, amor, também te amo, obrigada. Que fofo, obrigado. Né? E foi assim que ele me pediu em casamento. Obrigada. E abre a caixinha. Mas ele falava, eu não quero ser essa pessoa que fica em reunião, que fica coachando o funcionário, que fica ali lidando com conflito, que fica insistindo na formação da competência técnica. Ele não gosta. Não tem saco, né? Não. O papel dele é ser especialista na gestão de tráfego. Ele não quer lidar com pessoas, ele quer lidar com a função. Às vezes, o profissional de bastidores, ele é muito bom tecnicamente na função que ele exerce. Eu vejo mais isso, inclusive. Eu acho que o nosso mercado não tem noção do que são skills de liderança. Eles acham que montar time é assim, beleza, o que eu tenho para fazer isso, o que você tem para fazer isso, o que você tem para fazer isso, então tá, cada um faz a sua parte, tá bom? E aí depois, no final do dia, como não são assim que as coisas funcionam, não é assim? As pessoas falam, mas como assim tem que colocar alguém para liderar o projeto? Tem que colocar alguém para liderar as pessoas? Por que você não fez sua parte? Aí fica puto porque o outro não fez a parte, entendeu? Enfim, então eu acho que não tem tanto a ver com ser especialista ou com ser bastidor. Eu acho que tem a ver realmente por estar presente de que a gente não pode ter medo de ser chefe. Boa. Medo de ser chefe. Bom, eu sou tem chefe os do outros Cleiton. pontos aí. Ele não tá falando mal de mim ainda. Eu tava tentando jogar uma indireta pra ele. Entendi. Aí você falou da equipe. Que então, é um acho dos que pontos diferenciais seus. Exato, a equipe. Aí o segundo ponto é o detalhe. Né, Abraão? Ô, Pri, falando disso, de qualidade, de equipe e de detalhe, você trouxe um negócio muito interessante para o mercado e para o modelo de lançamento, que foi transformar CPL em documentário. Né? Você foi a primeira pessoa que eu vi fazendo isso. Eu vou falar no Brasil, mas eu não vi ninguém fazer fora também, não. Foi a primeira vez que eu vi alguém fazer desse jeito. Né? Você pegou e ao invés de fazer... Quando eu falo CPL, estou falando de conteúdo de pré-lançamento, tá bom, gente? Para quem no modelo do Fórmula, você faz 3 vídeos e depois vídeo de venda. Então, a Pri transformou esse processo em um lançamento de um documentário. Né? De onde veio essa ideia e como você acha que isso está funcionando para os lançamentos que você tem feito? Ah, que legal essa pergunta. Bom, eu acho que até houve, se você for investigar a fundo na história mesmo aqui do Brasil, você tem o caso do Brasil Paralelo, né? Verdade, você tem alguns cases de documentários. Mas eu não me inspirei, nem tinha me ligado que eles tinham feito isso, até porque eles não fizeram grandes CPLs, verdade seja dita. Verdade. Eles fizeram documentários, né? Sim. Verdadeiramente. Esse é o produto, né? Exato, é o documentário em si. Mas não veio daí não, Abramo. Veio, na verdade, de um documentário que eu estava assistindo em casa, muito bom, inclusive, que chama The Playbook, da Netflix. Legal pra caramba. Maravilhoso. Isso é muito legal. Eu estava desenhando o meu próprio lançamento, né? Que foi o meu primeiro lançamento. E aí eu pensei, com o meu eu posso arriscar mais. Eu queria tanto testar uma coisa diferente, sabe? Mas eu não sei exatamente o que é. E aí tem essa coisa da veia criativa, né? A gente que cria as estratégias, que está nesse papel também, bota o chapeuzinho do estrategista, a gente fica pensando, se provocando. E eu sempre brinco, né? Que às vezes as melhores ideias vêm justamente das fontes que não são de marketing. Perfeito. As melhores ideias para você ter no seu lançamento, às vezes vem de uma boa música, de um bom livro, de um bom filme, de um papo que você vai ter com o vizinho, sabe? Que é uma pessoa legal, interessante, de uma poesia, vem de observar o que você
ver com um carro parado no farol, sabe? Sei que parece meio poético. Não, mas faz sentido demais isso. É repertório. E ficar presente para a vida acontecendo. Porque a gente desenha lançamento para as pessoas e as pessoas têm as suas vidas acontecendo. E a gente fica preso numa fórmula muito fixa, às vezes, e é isso que enseja esses discursos robotizados que ninguém aguenta mais, sabe? E que vão começar a ter ROIs cada vez menores. Então, dentro desse espírito, eu estava assistindo a esse documentário em casa e eu pirei. Porque o documentário é muito bom. É legal pra caramba. É muito bom. Você não viu ainda? Tem que ver. E aí, assim, pra quem não sabe, sem dar spoiler, mas o documentário é um documentário, é em formato de documentário, esse seriado. São entrevistas feitas com grandes coaches, né, com grandes treinadores de atletas, que mostram o quê? Os bastidores do treinamento de artistas, que são os especialistas do mercado. Dos grandes especialistas. Exato. E aí eu comecei a ver e pirei nessa digressão, né? Eu. E o Pedro, coitado. Porque eu sou muito comentarista, cara. Você não quer ver filme comigo. Aliás, você quer, porque hoje em dia a gente tá viciado a ver. Vou mandar um recado. Alô, Casimiro. A gente tá viciado no Casimiro. Cara, Casimiro é um gênio. Eu sei Cara, é bom que... demais. Se um dia eu der certo na vida, é porque o Casimiro reagiu a um vídeo nosso. Nossa, aí já era. Tipo assim... Manda, agora você que tá aqui assistindo isso, você vai lá depois, em alguma live do Casimiro, vai mandar, olha, o pessoal da Hotmart, a Priscila Zila são seus fãs, entendeu? Nossa, e o Pedro que me apresentou. O Casimiro é genial. Exato. E aí você vê eles fazendo os reacts lá, né, dos vídeos diversos que ele faz. Não, a hora que ele fez um react da marmita que a mãe faz pro filho levar pra escola com as 4 ou 5 coxinhas gigantes, você fala, ele consegue criar conteúdo sobre qualquer coisa. Exato, conteúdo é infinito. A prova está aí. Pois bem, eu sou meio, voltando, né? Eu sou meio Casimiro quando eu tô vendo as coisas e tendo ideias pra desgraça do senhor, meu marido. E eu comecei a surtar quando eu tava vendo The Playbook e não parava de falar. Ele falou, pelo amor de Deus, cala a boca. Não, tô brincando. Mas aí eu peguei meu iPad, comecei a anotar um monte de ideias que eu comecei a ter, do tipo, cara, dá pra você contar as histórias sem ser necessariamente naquela narrativa tão clássica, sabe? Dá pra conduzir de uma forma mais interessante isso pra audiência. E aí, a grande dificuldade, e é tão engraçado isso, porque quando eu comecei a produzir conteúdo, o Pedro falou, como é que vai chamar e tal? Eu falei, a comunidade Zila, porque tá na boca das pessoas, mas queria dar um nome pra minha tribo, que nem não tem a tribo dos subidos. Eu falei, eu sou da tribo dos bastidores, eu tô aqui pra representar os bastidores, porque todo mundo vem de palco, ninguém vem de bastidor. É muito raro. Então, aí ele falou, mas bastidor é um nome muito ruim. É horrível, Vidoca. É horrível. E eu falei, mas é bastidor. E hoje todo mundo tá com bastidores na boca, claro. E eu, assim, eu fico feliz, porque quando eu comecei a falar de bastidores, eu não tive apoio. Foi difícil pra mim, Abramo. Foi difícil superar. Mas eu falei, não, vou levantar a bandeira de bastidores. E aí eu fiquei, como é que eu vou explicar para as pessoas? Foi o meu primeiro lançamento, meu primeiro evento, né? Até então só abria, assim, carrinho nas lives de quinta e tal, pro meu público. Mas aí eu comprei lead e tal, fiz launch mesmo, sabe? Vários dias, Aí eu falei, como é que eu vou explicar pro pessoal que é novato nesse universo o que são os bastidores? Então eu pensei, como é que eu vou? Aí eu falei, não, eu vou ter que desenhar. E o documentário nada mais é do que uma forma de desenhar para a sua audiência. Porque eu estar aqui explicando, eu posso pegar e começar a explicar os conceitos mais complexos da física. Mas a gente tem que compreender que as pessoas que estão nos ouvindo, elas não têm necessariamente a habilidade de conseguir interpretar exatamente o que a gente está falando, desenhando na cabeça delas. E é por isso que, atenção produtores de conteúdo, lá vem a dica, é por isso que você precisa explicar sempre as mesmas coisas, várias vezes, sem ter medo de ser repetitivo e de formas diferentes. Porque é assim que a audiência consegue fazer realmente a interpretação da sua realidade. Você é o intérprete da realidade para a sua audiência. Perfeito.
E aí, eu falei, cara, o documentário é perfeito pra isso. Vou fazer. Só que só tinha 15 dias. Você fez em 15 Tipo dias? isso. 15, 20 dias. Só tem Cedo. 20 dias. Mas eu vou encarar, vamos lá, vai funcionar, vai dar certo. E foi assim, entendeu? Foi assim que a coisa andou. E aí, Você já fez isso em 4 lançamentos? fiz isso em 4 lançamentos. Tive ROIs E absurdos. foram todos incríveis. Foram todos muito bons. Não, e é legal que, tipo assim, virou meio que... Uma já assinatura, batizaram né? isso. É, Porque chama Strike. Não, mas tem Ah, é? grupo Aham. que a gente participa, que as pessoas mandam assim... Estamos produzindo documentário estilo Priscila. Priscilo. Ah, que legal! Eu já vi isso acontecendo mais de uma vez. Que legal. Não, isso é legal, porque de vez em quando a galera também não dá o crédito. É. Aí De vez em quando não, né? De vez em sempre, 99,9% das vezes. Então eu fiquei até emocionada, preciso retocar a maquiagem que rolou uma lágrima. Não, mas é sério, tipo assim... a gente viu o lançamento da Prisilo e tipo assim... Pô, esse formato de documentário é interessante pra caramba, vamos fazer também. Já vi rolar. E uma outra coisa legal é que entrega um pouco de congruência também, né? Porque como você lança especialistas, as pessoas verem como é o seu trabalho do seu lançamento e o seu trabalho como um todo... também gera uma credibilidade absurda, imagina. Então o seu ROI vai muito além da venda do lançamento com o documentário. É porque tem um efeito mesmo pra quem não compra, né? Aham, Então, assim, com então, certeza. é muito foda, até pra quem não compra. Mas você falou até do nome, né, de bastidores. Acho que foi ontem ou anteontem, o JP respondeu uma caixinha de pergunta lá que falaram da importância do nome. Ele falou, cara, Google até um dia desses era um nome horrível. E maçã também nunca foi um nome muito genial. É verdade. Até que um dia fica genial. É verdade, é verdade. Ô, Pri, o que você... de todos os conteúdos que você acompanha, porque a gente cria conteúdo, mas a gente costuma acompanhar também. Fala, sei lá, duas pessoas que você acompanha que você fala assim, putz, eu gosto muito desse... Não vale o Pedro. Não vale Pedro. Assim, alguém que você fala assim, putz, isso é bem legal. Não tô falando que seja o seu estilo, não seja, mas que você fala, putz, isso aqui vale a pena acompanhar. Puxa, tem tanta gente boa, né? Difícil. Bom, vai parecer muito que eu tô puxando sardinha. Eu tô até constrangida, mas eu vou falar. Eu gosto muito do que o Jota faz. Eu sei que é pouco. Também. Eu sei que é muito pouco ali nos stories, porque, enfim, ele faz 1 milhão de coisas. Mas se tem... Aparece o rosinha lá de que tem story. É um story que eu não pulo e eu tenho uma pasta dele no meu celular, porque... Enfim, é uma baita inspiração. Eu sei que todo mundo tá falando, é óbvio. Não, cara, mas vai ver os stories dele. Vai não ver. É óbvio. E ele responde a Entende? gente do jeito que ele responde as pessoas no Instagram também. É sempre Uma aula. umas 3 camadas de coisas para você analisar. Então, faz bastante sentido. É sempre uma aula, sabe? Enfim, então eu adoro os conteúdos dele. Eu acho super ponderado. Tem um tipo de gestão que para mim é muito isso, não é só sobre lançamento e marketing. Eu tô numa época, para ser bem honesta, que eu tô um pouco cansada de consumir, porque eu consumi tanto conteúdo sobre funil, sobre Nos copy. últimos, sei lá, 6 anos, pelo menos. Exato, eu gosto muito do conteúdo que ele faz, sabe? Eu gosto muito do pessoal do lado B que produz conteúdo. Então eu gosto muito do Jota, eu gosto muito do Beto da Empíricos também. legal, Quando ele aparece, eu gosto de ver o que ele faz, embora ele também seja um sumido. Né? Tem o subido, tem o sumido. Muito ruim de piada, por isso que eu não faço stand-up. Mas quando ele faz é bom. Eu gosto muito dos conteúdos dele. Então tem algumas pessoas. O Arno, eu adoro o Arno. Você Sou tem uma muito em super comum com o admiradora. Arno, né? Sim, é um grande amigo. É nosso também. É um grande amigo. Ele é um gênio. Então, assim, quando ele aparece... também é um cara de bastidor. Coincidentemente, eu acho que é por isso que eu gosto também. Né? Um grande cara de bastidor. Não tem dúvida. Eu acho que quando você fala, por exemplo, do lançador e do estrategista desse casamento, o Arno é uma grande figura disso também. Você vê que a cabeça do cara funciona de um jeito completamente diferente. Não óbvio, né? Não Ô, Pri, quais são os seus planos de curto e médio prazo? Assim, o que a gente espera de você esse ano ainda? E o que você está pensando para frente? Bom, eu tenho pensado cada vez mais O crescimento, ele é... O crescimento em si, do branding, da marca, da nossa produtora, ele precisa ser melhor e maior do que a Priscila. Legal. Então, eu tenho pensado muito nisso, sabe? Despersonalização, em alguma medida.
Mas não sei se é tanto despersonalizar, porque eu pretendo continuar no meu negócio, sabe? Sim. A gente tem vivido uma era em que as pessoas estão muito atrás do equity, blá, blá, blá. Exato. Eu não tenho muito essa neura, não. É que eu realmente preciso valorizar mais o meu time, porque o meu time é muito maravilhoso. E eu sinto que eles se sentem diminuídos. A gente estava falando tanto desse negócio, né? É porque tem não sei o quê, porque tem não sei o que lá. Priscila, esposa do Pedro, irmão do Mário. Então, às vezes, as pessoas acham assim, não, vou lançar com a Priscila porque é a Priscila, tudo é a Priscila. Só que meu time precisa ser valorizado. Então, é mostrar para as pessoas como o nosso time é bom, como o nosso time é forte. E para isso a gente está... enfim, a gente está com uma estrutura monstra, a gente está com uma consultoria agora americana que está nos ajudando. Então, assim, tanto a gente tem 2 grupos empresariais, né, que no final das contas estão ligados a um, que é o grupo Permaneu, da produtora de lançamento de especialistas, e o grupo Sobral, que são dos nossos produtos, né, do Pedro e meu. E a gente está lançando também um terceiro braço, que é uma agência. Agora. Então, o que espera de mim, né? O que eu espero de mim? Não sei vocês, mas o que eu espero de mim é dar conta desse recado. Então, é aí fazer a direção executiva de tudo isso, conseguir fazer com que o time seja cada vez mais valorizado, com que as nossas marcas, a gente pensa muito nisso, né? Qual que é a grande visão do nosso negócio? A famosa missão, visão e valores, né? Então, acho que a grande visão que a gente tem é que as marcas com as quais a gente trabalha, falando agora dos especialistas também, e da marca da produtora e da Sobral, é ser sempre as primeiras marcas que vêm à cabeça, né? Em inglês tem até aquela expressão, mas enfim, sem querer americanizar, a gente quer ser os grandes players do mercado de todos os nichos com os quais a gente atua. Não no sentido de, somos o maior, hegemonia. Não tem essa utopia infantilizada de concorrência. Mas no sentido de ser, poxa, quando eu penso em... A mesma coisa, quando eu penso em tráfego pago, é impossível não pensar no Pedro. Sim. É uma das marcas mais bem consolidadas. Tornar a marca Priscila Asilo, talvez, né? Poxa, quando eu penso em bastidores... É Priscila Asilo. Quando eu penso, por exemplo, em pintura de agulha bordada, eu penso na Isabela, que é uma das nossas especialistas. Quando eu penso em grandes players da decoração, qual que é um dos primeiros que vem? É a Cissa do Rego Macedo, que é uma das nossas especialistas. Então, a gente quer não ter um monte de produtinho pequenininho, sabe? A gente quer jogar na Liga A, entendeu? Em todos os nichos que a gente tiver. Esse é o nosso grande objetivo. E fazer isso de uma forma estruturada, né? Com um arcabouço de empresa, não de negócio que foi construído no fundo do quintal da casa, sabe? Porque a gente acredita na profissionalização do mercado. Aliás, a gente sabe que o mercado está cada vez mais maduro e que só os fortes sobreviverão. Isso não tem que ser motivo de ansiedade, de pavor para ninguém. Aliás, pelo contrário, tem que ser motivo de alegria. Porque tirar a turma ruim. Exato. E quem é bom vai ter mais evidência. Sim. Então, hoje, a gente pensa o seguinte, como é que a gente pode profissionalizar o nosso negócio? Como é que a gente pode abandonar de vez o amadorismo? Porque o amadorismo não é necessariamente você ter 150 funcionários. Você que está ouvindo, que está vendo, você pode pensar, poxa, eu nunca vou ser profissional então, né? Porque eu não tenho, sei lá, milhões e milhões de faturamento, não tenho uma equipe gigante, não tenho uma sede. A pessoa pensa em profissionalização, pensa um andar na Faria Lima. Não é isso. Profissionalizar é no sentido de você, primeiramente, ter mentalidade de profissional e não de amador. Ou seja, você ter postura no seu negócio, você cumprir sua palavra, você ter tudo organizado, você entender como é que funciona o funcionamento da empresa. Funciona o funcionamento, ótimo. Como é que estrutura seu funcionamento de uma empresa, como é que você traz pessoas boas para trabalhar com você, mesmo que sejam 2. Mas você fazer as coisas do jeito que elas têm que ser feitas, sem dar jeitinho, sem misturar PJ com PF, sabe? Nossa Senhora. O profissionalismo começa na mentalidade do dia zero na empresa pequenininha,
sozinha na casa da pessoa, só com o notebook dela. O negócio dela se resume a isso. Mas ela pode ser profissional. Você não precisa ser gigante para ser profissional. Você pode abandonar a mentalidade amadora no dia 1 de trabalho. Então, acho que esse é o ponto 1, sabe? É ser profissional, assim. Então, é fazer tudo isso com profissionalismo, com uma empresa estruturada e com qualidade de vida, né? Porque a gente também não monta o nosso próprio negócio para ser escravo. A gente monta para ser senhor do nosso tempo, do que a gente está fazendo da nossa vida. Então, é fazer tudo isso com alguma liberdade de poder tirar férias, de poder fazer as coisas, exato, de viver a vida, né? De ter tempo para nossa família. Então, esse é o nosso grande desafio para esse ano. Pri, como que as pessoas te encontram? Onde você acha que é o melhor lugar para as pessoas acompanharem seu conteúdo? É Instagram hoje. Meu marido é o rei do tráfego pago. Eu vou encontrar vocês. Visita uma vez o meu perfil que você vai ver. Dá um pulo lá pra você ver. Dá um Google em Priscila Asilo. Acabou. Você vai me ver até morrer pra sempre, entendeu? A gente vai destruir o remarketing. Zilo com 2 Virou L's. meme, inclusive, né? Zilo com 2 L's. O negócio do remarketing virou meme absurdo, né? Exatamente. Não preocupe, eu vou te encontrar. Eu te Você encontro. não preocupa, não. A gente faz a nossa lição de casa aqui. Tudo que você precisa fazer é clicar no anúncio. Por Pri, favor. Obrigado. Eu conheço sua rotina, eu sei como é difícil. Então, na hora que você topa vir aqui dedicar uma tarde pra gente, eu sei o que isso representa. Então, em reconhecimento a isso, publicamente, eu quero agradecer por você estar aqui sentada com a gente, conversando com a gente. É sempre um prazer estar contigo, tá? Então, de coração, em nome da Hotmart e de todo mundo que está assistindo a gente, obrigado. Eu que agradeço. E eu acho que a gente ainda tem muita coisa junto para fazer esse ano, né? Tem bastante coisa. Vamos colocar meta aí nessa meta. Vamos dobrar a meta. É isso aí. E para você que estava assistindo a gente aí, um beijo, a gente se vê daqui a 15 dias, ó. Tchau, tchau. Exatamente. Vai comentando, colocando sugestões de próximos participantes, porque tem muita coisa boa para vir. Eu dei tchau e o Cleiton tá tentando ainda melhorar o engajamento do vídeo. Então, você estragou o script de finalização mais uma vez. Desculpa. Pri, muito obrigado. Ignorem o Abramo e comentem aí. Eu que agradeço, gente. Queria dizer também que eu sou uma admiradora muito grande do trabalho de vocês, não só como empresa, mas gosto muito, né, do trabalho. Sou uma grande fã sua, Abramo, sua, Cleiton. Obrigado. Então, assim, para mim é um privilégio estar aqui hoje. Tem uma frase de Santa Teresa que eu gosto muito, já falei aqui na internet, até vazou, mas não é minha não, eu só reproduzo. É de Santa Teresa. Ela fala que é justo que muito custe aquilo que muito vale. E tem pessoas que são importantes para nós, né? Tem relações que a gente realmente precisa nutrir. Então, não importa o que acontecesse, eu ia estar aqui com vocês hoje. Não tem como falar não para vocês. Eu estou muito feliz, muito obrigada pela confiança, pela parceria de sempre. Obrigado mesmo. Obrigado. E a gente se vê daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Tchau, turma.